Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do concurso da Petrobras para o cargo de técnico de operação. O assunto da questão é reagente limitante, pureza de reagente e rendimento de reação. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão são equações químicas, balanceamento de equações, pureza de reagente, reagente limitante e rendimento de reação. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: o sulfato de bário é usado como meio de contraste artificial em radiologia. Sob a forma de pó, é misturado com água e ingerido em exames do esôfago, do estômago ou do intestino delgado. Com a intenção de se produzir esse sal insolúvel em água, misturaram-se 30 gramas de sulfato de alumínio, de 90% de pureza, com 45 gramas de cloreto de bário, de 93% de pureza. Sabendo-se que a reação tem um rendimento de 75%, a massa de sulfato de bário produzida em gramas é de... E aqui nós temos as 5 alternativas. Então ele fala aqui um pouquinho sobre o sulfato de bário, tá? Que é o contraste. Eu já cheguei a fazer esse exame umas 2 vezes. Então vem a enfermeira lá com um copinho de uns 200 ml, em um líquido branco. Aí você toma esse líquido e aí esse líquido ele meio que tinge o seu sistema digestivo, desde o esôfago até o intestino. E aí, depois de um tempo você vai lá, tira uma radiografia, aí ele vai dar esse tipo de imagem para nós. E aí os médicos conseguem determinar se tem alguma fístula, se tem algum problema no seu sistema digestivo. Essa é apenas uma das aplicações aí do sulfato de bário, tá? E aí, para produzir esse sulfato de bário, ele está usando o sulfato de alumínio e o cloreto de bário. Aí vai acontecer uma reação de dupla troca e aí vai formar o que ele quer produzir, que é o sulfato de bário, que é usado aqui como contraste. Ele dá as purezas dos dois reagentes e ele dá aqui o rendimento da reação. Essa reação ela tem um rendimento de 75%. Tá? E aí, quando a gente compra um reagente ou quando a gente vai utilizar um reagente no laboratório, a gente tem que levar em conta a pureza. Por exemplo, aqui nós temos a acetonitrila, que é o CH3C-AN. Essa daqui é a função nitrila, tá? Então, aceto, que são esses 2 carbonos, e a função nitrila. Utilizado aí como solvente em reações orgânicas. Eu cheguei a usar bastante acetonitrila quando eu estava no mestrado, tanto como solvente para utilizar no espectro de absorção, quanto para fazer reações do corante que eu sintetizava, o corante de rutênio. Tá? E essa acetonitrila, ela é uma acetonitrila bem pura, tá? Ela deve ser bem cara. Tá? Aqui a pureza dela é 99,9%. Tá? Então ela só tem 0,1% de impurezas. Mas a gente leva aqui em consideração o sulfato de alumínio tem 90% de pureza, ou seja, 90% do que está no frasco é sulfato de alumínio, os outros 10% são impurezas que tem no reagente. E aqui é a mesma coisa, o cloreto de bário ele tem 93% de pureza, então 7% são impurezas. Então quando a gente vai fazer uma reação, a gente tem que levar em consideração essa pureza do nosso reagente. Eu coloquei uma imagem para mostrar que isso, às vezes, vem no frasco, no próprio rótulo do reagente, tá? Algumas vezes, essa informação, ela vem num laudo. Você compra o reagente, vem um laudo com as propriedades do reagente. E aí, uma importante delas é a pureza, tá? E se não vier no rótulo, geralmente no frasco também vem o lote de produção aí do seu reagente. Você entra no site de quem vendeu para você o reagente e aí você digita lá o lote e aí você consegue buscar esse laudo, tá? Então essa informação da pureza ela é muito importante quando você vai fazer uma reação, ok? Vamos lá, Então para a gente começar a resolver a questão, o que a gente precisa? Montar a equação química, tá? Ele não deu a fórmula molecular de nada, então a gente precisa, ele deu apenas o nome. Então ele deu o sulfato de alumínio e o cloreto de bário, tá? Que são os 2 reagentes que vão formar o sulfato de bário por uma reação de dupla troca. Então, o alumínio
ele é um elemento do grupo 13 da tabela periódica, 3 elétrons na camada de valência que tem tendência a perdê-los. Então, o alumínio é 3+, e o sulfato, bem conhecido, bem utilizado aí durante os estudos, porque uma das aplicações dele bastante comuns é falar sobre o ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui o sulfato de alumínio, a carga do alumínio é 3+, a carga do sulfato é 2-, então precisamos saber qual que é a fórmula molecular dele. Então, em vez de colocar 3+, para a gente entender o que vai acontecer, como vai formar a fórmula molecular, eu vou colocar 3+ dessa forma. É a mesma coisa, 3+. E aqui 2- eu vou colocar duas cargas negativas. O que acontece aqui? Tem que neutralizar total essas cargas. Tem que ocorrer a neutralização total dessas cargas. E aí, duas cargas positivas são neutralizadas por duas cargas negativas do sulfato. Sobrou carga? Tenho que continuar isso aqui. Como sobrou carga positiva, entra na jogada mais um sulfato. E quando o sulfato entra, ele entra com duas cargas negativas. Então, uma positiva neutralizou uma negativa. Agora sobrou uma carga negativa. Tem que entrar mais um alumínio na jogada. E quando o alumínio entra, entra com 3 cargas positivas. Aí, uma positiva neutraliza uma negativa, sobraram duas cargas positivas. Então, aí entra mais um sulfato com as duas cargas negativas. E aí, duas cargas negativas neutralizam duas cargas positivas. E agora não sobrou mais carga. Então, quantos alumínios eu usei? Eu usei 2 alumínios e eu usei 3 sulfatos para que ocorra a neutralização total de cargas. A fórmula do sulfato de alumínio é L2SO4 3. 2 alumínios e 3 sulfatos. Vamos fazer a mesma coisa agora para o cloreto de bário. Então, o cloreto de bário, o bário é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, tem tendência a perder 2 elétrons. Perdendo esses 2 elétrons, ele fica com uma carga 2+. E o cloreto tem uma carga 1-. Aqui o cloreto. Aqui é bem fácil de perceber que eu preciso de 2 cloretos para neutralizar essas duas cargas positivas do bário. Então, entra na jogada mais um cloreto. Essas duas cargas positivas estão neutralizadas por 2 cloretos, porque cada um tem uma carga 1-. Tá? Então, a fórmula molecular do cloreto de bário é BaCl2. Então, é a L2SO4 3 e BaCl2. São as fórmulas moleculares dos dois reagentes, que é isso que a gente vai colocar aqui no próximo slide. Então, aqui, ó, a L2SO4 3 e o BaCl2. Agora, vai acontecer uma reação de dupla troca. O alumínio, lembra que ele é 3+, o sulfato é 2-, o bário é 2+, e o cloreto é 1-. Então, esse cátion vai reagir com o outro ânion, que é o cloreto. Então, eu tenho aqui Al3+, mais SO4 2-, mais Ba2+, mais Cl-. Tá? Não precisa colocar esses coeficientes aqui porque vai acontecer, a gente vai ter que balancear ela depois. Então, esse cátion reage com o outro ânion, que é o que a gente fez aqui. E esse cátion reage com o ânion sulfato, que é o que vai acontecer aqui. Então, aí, ó, ele vai falar que vai formar sulfato de bário. Beleza? Eu vou formar sulfato de bário. Como o bário é 2+ e o sulfato é 2-, 2+ só precisa de um cara que tem uma carga 2-. Então, a relação vai ser 1:1. Então, eu vou formar BaSO4. Só que percebam aqui, se você não sabe o que você está fazendo, ele não dá para você que vai formar o cloreto de alumínio. Tá? Mas é um outro produto que vai ser formado, mas no texto ele não fala. Então, se você não sabe montar a equação química, você já acaba errando a questão por aí. Porque ainda vai formar o cloreto de alumínio, vai formar AlCl3. Tá? Então, ele vai formar esse cara, só que no texto ele não fala que vai formar esse cara, mas pela equação química,
pelos reagentes que você está usando, ele é um outro subproduto aqui dessa reação. Então, aqui, porque está formando a LCl3? Porque como a carga do alumínio é 3+, e o cloreto é 1-, você precisa de 3 cloretos para neutralizar a carga 3+ de um alumínio. Por isso que forma a LCl3. Tá? Então, esses daqui são os produtos da reação. O cloreto de alumínio e o sulfato de bário, que ele vai querer saber é justamente a massa desse cara que vai ser formado. Vamos lá. Então aqui, ó, o cloreto de alumínio e o sulfato de bário, tá? Aí, essa equação, ela não está balanceada. Aqui eu tenho 2 alumínios, aqui eu tenho apenas 1. Então, o que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente. Beleza. 2 alumínios, 2 alumínios. Só que quando eu coloquei esse 2 aqui, eu acabei ficando com 6 cloretos. Então, eu tenho aqui só 2 cloretos. Então, eu preciso colocar um 3 aqui na frente. Porque 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Aí eu balanceei o cloreto. Tenho 6 cloretos de cada lado. Então, eu já balancei o alumínio, já balancei o cloreto. Agora, quando eu coloquei esse 3 aqui na frente, eu acabei ficando com 3 bários. E aqui eu só tenho um bário. Então, eu coloco aqui na frente um 3. Aí eu fico com 3 bários de cada lado. E aí, eu tenho aqui 3 sulfatos. Tenho aqui já 3 sulfatos. A equação já vai ficar balanceada. Então, eu preciso colocar um 3 agora aqui na frente. Então, apareceu o 3 aqui, né? Porque o 3 bários. Então, agora vai aparecer o 3 aqui. Tá? Então, tudo que a gente falou está aqui, ó. 2 alumínios, 2 alumínios. 6 cloretos, 6 cloretos. 3 bários, 3 bários. E 3 sulfatos, 3 sulfatos. Tá balanceadinha, ok? Próximo passo agora, a equação está balanceada. Então, o próximo passo agora é calcular as massas molares. O alumínio é 27 gramas, como eu tenho 2 alumínios, eu vou colocar 2 vezes 27, mais, eu tenho 3 enxofres. 3 vezes a massa do enxofre, que é 32, tá? É 32,07, mas eu vou usar 32, não vai dar uma diferença grande. E aqui, 3 vezes 4 são 12 oxigênios, vezes a massa do oxigênio, que é 16. Essa daqui é a conta que eu tenho que fazer. 2 vezes 27, que é do alumínio, 3 vezes 32, que é a massa do enxofre, e 12 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Tá? Fazendo essas multiplicações e depois somando, a gente vai ter uma massa molar do sulfato de alumínio de 342,2 gramas. Vamos fazer a mesma coisa para o cloreto de bário. O bário, uma massa atômica de 137,3 gramas, mas cada cloreto é 35,45 gramas. Tá? Então, vou colocar aqui 2 vezes 35,4 gramas. Então, 2 vezes 35,4 vai dar 70,8, mais 137,3. Aí, fazendo essas multiplicações e depois somando, eu ainda tenho que multiplicar aqui por 3. Fazendo essa operação matemática, a gente vai ter 624,6 gramas. É a massa molar de 3 cloretos de bário. Tá? Para o cloreto de alumínio, ele não pede nada, então a gente não precisa perder tempo calculando. O que nós precisamos saber é a massa aqui de sulfato de bário, porque é isso que ele vai querer saber depois como resposta da questão. Então, o sulfato de bário nós precisamos. Então, o bário é 137,3 gramas, mais 32 gramas, que é do enxofre, mais 4 vezes 16 gramas, que são os oxigênios. Tá? Então, eu tenho 4 oxigênios, cada oxigênio tem uma massa de 16 gramas, vai dar 64. Tá? Então, tem que somar 64 com 32 com 137. A gente vai ter aqui uma massa molar de 700,1 gramas de massa molar. Beleza, calculamos as massas molares de quem a gente vai utilizar na questão. Próximo passo agora é fazer a relação das purezas. Tá? Então, ele pegou 30 gramas, ele foi lá na balança, pegou o frasco de sulfato de alumínio, colocou um vidro de relógio, foi lá no frasquinho e colocou 30 gramas de sulfato de alumínio. Só que esses 30 gramas que ele colocou,
só 90% é sulfato de alumínio, 10% são impurezas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? 30 gramas são 100% de sulfato de alumínio. 90% são quantas gramas? E essa quantidade em gramas que vai estar disponível para reagir. Não é os 30 gramas que vão participar da reação. Vai ser a relação desses 90% de pureza. Tá? Por isso que é importante a gente saber, porque depois a gente vai ter que calcular o reagente limitante. Sulfato de alumínio, 30 gramas é 100%, 30 gramas é o 100%, é o todo que ele colocou. Só que desses 100%, desses 30 gramas, quantas gramas são, na realidade, sulfato de alumínio? A gente vai descobrir agora. Então, aqui vai ficar 90%, porque aí porcentagem cancela por porcentagem, e a unidade da minha resposta vai dar em gramas. Tá? Então, fazendo isso, eu posso cortar aqui 2 zeros em cima com os 2 zeros de baixo. Então, 9 vezes 3 vai dar 27 gramas. Então, desses 30 gramas que eu estou colocando, apenas 27 gramas é sulfato de alumínio. Então, a quantidade que vai estar disponível para reagir com o cloreto de bário é 27 gramas. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o cloreto de bário. Vou colocar 45 gramas. Eu vou lá na balança, um frasquinho de cloreto de bário, vou pegar lá a espátula, vou colocar no vidro de relógio 45 gramas. Só que aí eu olho para o frasco e está falando que a pureza é 93%. Então, esses 45 gramas não vão estar disponíveis para reagir. O que vai estar disponível vai ser a relação de que 45 gramas é 100%. Então, 93% vão ser quantas gramas? É claro que isso daqui vai dar menos do que 45 gramas. Tá? 45 gramas é o meu 100%. É o que eu peguei do frasco. Só que ele tem 93% de pureza. Então, 7% aqui são impurezas. Isso daqui, fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, isso aqui vai me dar 41,8 gramas de cloreto de bário. Então, desses 30 que eu coloquei, apenas 27 gramas é sulfato de alumínio. Desses 45 gramas que eu coloquei, apenas 41,8 gramas são de cloreto de bário. E essas quantidades que vão estar disponíveis para reagir. Então, qual que é o próximo passo agora? É descobrir quem que é o reagente limitante. Quando que eu preciso usar o conceito de reagente limitante numa questão? Quando ele dá a massa dos reagentes que participam da reação. Tá? Então, se ele dá, você tem 2 reagentes, só que ele fala que um está em excesso, então você só usa o valor do reagente que ele deu. Tá? Você não precisa calcular o reagente limitante da reação. Ele está falando que o outro já está em excesso, ele já está te falando, ó, essa quantidade que eu dei é que você vai usar, porque o outro está em excesso. Agora, quando ele dá a massa de 2 reagentes e não fala nada, você precisa determinar quem que é o reagente limitante. Tá? Porque a partir do reagente que está em menor quantidade, que você vai conseguir gerar aquela determinada relação de produto. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Determinar quem que é o reagente limitante. Então, a pureza a gente já usou. Já usamos a pureza. Agora falta determinar quem que é o reagente limitante. Então, esse tópico aqui já usamos. Próximo tópico é descobrir esse cara. E por último, a gente vai fazer o rendimento da reação. Ok? Então vamos lá. Então deixei aqui apenas para a gente consultar. O próximo passo é calcular o reagente limitante. Precisamos determinar aqui essa relação. Pegamos 2 reagentes. Se tivesse 3, nós pegávamos 3 e aí por diante. Tá? O mais comum é trabalhar com 2, no máximo 3 aí. Então nós temos aqui as massas que nós achamos lá no início, né, as massas molares. E aí eu posso escolher qualquer uma dessas duas massas para determinar quem que é o reagente limitante. A gente chega na mesma conclusão. Tá? Eu escolhi aqui o 41,8. Então aqui vai aparecer 41,8 gramas. Tá? Mas eu podia ter colocado 27 aqui embaixo e a gente descobria quem que era a quantidade de cloreto de bário. Tá? Isso a gente chega na mesma conclusão. Então vou colocar aqui 41,8. E aí eu quero descobrir quanto que eu preciso. Se eu tenho 41,8 disponíveis, quanto que eu preciso de sulfato de alumínio? Aqui tem uma relação. Como eu quero saber a massa de sulfato de alumínio, eu vou deixar aqui no numerador a massa molar do sulfato de alumínio. E aí qual que é a relação? A relação é essa. É 342,2 para 624,6. Então,
como eu quero saber a massa de sulfato de alumínio, eu deixo ela no numerador, dividido pela massa molar aqui do cloreto de bário, tá? Então é isso que vai aparecer aqui, ó, porque a relação é essa. 342,2 para 624,6. Como eu quero que sobre unidade de sulfato de alumínio, eu deixo ela em cima. Porque aí, na hora que eu pegar esse valor e jogar ele aqui, o que vai acontecer? Grama de cloreto de bário cancela com grama de cloreto de bário. A unidade que vai sobrar é grama de sulfato de alumínio. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 624,6, a gente vai chegar em 22,9 gramas. Aqui a massa que eu preciso para reagir com 41,8 é 22,9 grama. Chegamos aqui. E agora a gente tem que determinar quem que é o reagente limitante. A gente ainda não falou sobre isso. Para reagir com os 41,8 que eu tenho disponível lá, que veio desses 45 gramas, eu só preciso de 22,9 gramas de sulfato de alumínio. Só que quanto eu coloquei? Eu coloquei 30 gramas, que tem 90% de pureza, e me deu 27 gramas. Então, disponível para reagir, tem 27 gramas. Só que para reagir na proporção com o cloreto de bário, com essas 41,8 gramas, eu só preciso de 22,9. Ou seja, se eu preciso só de 22,9, só que eu coloquei 27, o que significa? Que o sulfato de alumínio ele está em excesso. E o cloreto de bário ele é o reagente limitante. Tá? Bom, vamos imaginar que eu tivesse colocado aqui o 27. Imagina que eu tivesse colocado aqui 27. Quisesse descobrir quanto que eu precisasse de cloreto de bário. Se com 22,9 eu usei 41,8, se eu aumento essa massa, com certeza eu vou precisar mais desse cara. Então, se a gente fizesse isso aqui, ó, pegar na calculadora aqui, 27 vezes 624 dividido por 342. Então, 27 vezes 624,6 dividido por 342,2. Isso aqui dá 50 gramas. Então, a gente ia chegar na mesma conclusão. Ó. Se eu tivesse colocado 27 aqui, eu ia ver que eu ia precisar 50 gramas de cloreto de bário para reagir com esses 27. Só que só tem 41,8, tem a menos, ó, eu precisaria de 50 para reagir com esses 27 aqui. Só que só tem 41,8. Então, quem que é o limitante? Quem que tem menor quantidade? Eu não tenho 50 gramas, eu só tenho 41,8. Então a gente chega na mesma conclusão que o cloreto de bário ele é o reagente limitante. Chegamos aqui nos 22,9 gramas que eu preciso. Próximo passo agora é, para finalizar, é descobrir a massa de sulfato de bário produzida. Então, a gente tem agora a proporção de quanto vai reagir, ó. Só vai reagir essa quantidade, ó. Aqui dos 30 gramas que nós colocamos, apenas 27 gramas são sulfato de alumínio. E desses 27 gramas que são sulfato de alumínio, só vai reagir 22,9. Ou seja, 4,1 gramas de sulfato de alumínio vão sobrar sem reagir. Tá? Esse cara vai consumir tudo, porque é o limitante. E dos 27 gramas que eu coloquei daqui, em relação à pureza, apenas 22,9 vão reagir, porque tem a proporção. Essa proporção é essa proporção. Então, só vai reagir 22,9. Tá? E dos 45 gramas que eu coloquei, como é 93% de pureza, dos 45 gramas que eu peguei do frasco, apenas 41,8 gramas é que vão reagir. Agora, para determinar a massa de sulfato de bário, eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu vou chegar na mesma resposta. Tá? Eu só teria que multiplicar aqui por 700 e dividir por 624,6. Eu escolhi o sulfato de alumínio, então eu vou fazer o quê? Como eu quero a resposta final em massa de sulfato de bário, vou deixar 700,1 no numerador, e aí tem que ter essa relação. Então, 700,1 dividido por 342,2. E aí, como eu quero saber a massa de sulfato de bário, então, se eu escolhi o sulfato de alumínio, eu vou fazer 700,1 vezes 22,9 dividido por 342,2. Vou fazer isso aqui, ó. 22,9 multiplico 700 e divide por 342,2. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, a massa de sulfato de bário obtida, vou multiplicar
isso vezes isso e dividir por isso. Então, como eu quero essa resposta, isso aqui fica no numerador. E aí, dividido por 342,2. Se eu tivesse escolhido o cloreto de bário, aqui embaixo eu ia colocar 624,6 no denominador, só que eu ia multiplicar por 41,8. Se eu tivesse escolhido o cloreto de bário. Como eu escolhi o sulfato de alumínio, então ficou 342,2. E aí, a relação do sulfato de alumínio é essa. Então, para eu cancelar sulfato de alumínio, eu tenho que multiplicar aqui por 22,9 gramas de sulfato de alumínio. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 342,2, eu vou chegar em 46,8 gramas de sulfato de bário. Só que eu venho aqui, opa, 46,8. Cheguei na resposta. Venho aqui no gabarito, nas alternativas, 46,8. E assinalo a alternativa D. E aí você errou a questão. Por quê? Porque o rendimento dessa reação é 75%. A gente já viu o rendimento limitante, a gente já viu a pureza, faltava relacionar com o rendimento da reação. Então, desses 46,8 que a gente chegou, a gente tem que fazer a relação agora com 75%. Isso aqui é o meu 100%. É o meu rendimento teórico. Só que o meu rendimento real é 75%. Eu vou pegar aqui. 46,8 é o meu 100%. É o meu total que eu obtive. Só que o rendimento dela é 75%. Então, o meu rendimento teórico seria 46,8. Mas qual que é o rendimento da reação? É de 75%. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 75%. Então, eu poderia simplificar aqui 3/4, né? Podia fazer isso aqui para facilitar os cálculos. E aí, fazendo 46,8 vezes 3 dividido por 4, isso aqui vai me dar 35,1 gramas. Essa daqui, sim, é a massa real de produto que eu vou ter. Eu obteria 46,8 se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento é 75%, eu vou obter 35,1 gramas de sulfato de bário. Essa sim é a resposta da questão. Tá? Então a gente vem aqui, não é essa, não é essa, não é essa. Essa daqui, se você não prestar atenção, você pode anotar essa, mas na verdade não é essa, porque esse aqui é o meu 100%. Tem que fazer a relação com 75%. Então, fazendo a relação, a alternativa correta é a alternativa C, pelo gabarito da Petrobras, também é essa daí. Uma questão bem completa sobre estequiometria, né, da Petrobras, e ela cobra muita coisa. Ela cobra balanceamento, ela cobra cálculo de fórmulas moleculares, ela cobra tudo que está relacionado com a estequiometria. Rendimento, reagente limitante, pureza, tá? Então é uma questão bem bonita da Petrobras. Essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!